Olá pessoal, aqui é o professor Menotti. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como construir alguns gráficos para a gente analisar o desempenho das nossas aplicações. Bom, os dados que eu vou usar aqui estão nesse link, que eu vou colocar no comentário do vídeo também, e que a gente vai usar posteriormente no curso. Basicamente, nós temos três configurações aqui de programas, e cada uma delas foi executada 10 vezes. Então isso é uma prática comum quando a gente quer comparar desempenho de arquiteturas ou de aplicações, porque vocês podem perceber que o tempo de execução aqui varia entre elas, né? Então eu posso fazer várias execuções e fazer uma média do tempo de execução. Isso pode variar mais ou menos dependendo do tipo de problema que a gente está tratando, do ambiente, enfim, são muitas variáveis que estão envolvidas nisso. Então o gráfico que a gente vai fazer aqui é uma média do tempo de execução. Nós vamos colocar umas barras de erros para mostrar um intervalo de confiança de 95%. Tá? Então isso é uma prática comum na academia para a gente ter a noção, né, de quanto variou esse tempo de execução e quanto eu posso confiar nesses números, tá certo? Então eu coloquei aqui do lado as fórmulas que a gente vai usar para cada uma das linhas aqui, tá? Então a primeira delas é a média do tempo de execução. Então é uma fórmula simples que faz a média do tempo de execução de todas as execuções, né, as 10 execuções. A segunda fórmula que eu estou usando aqui é a fórmula do desvio padrão, também só colocando aqui o intervalo. Tá legal? Depois eu coloquei aqui uma terceira fórmula, até desnecessária, que coloca aqui a contagem, né, o número de execuções. Então a gente vai usar isso para calcular o intervalo de confiança. Eu coloquei aqui de uma forma automática, caso a gente queira fazer com um número diferente de execuções. Bom, e a fórmula que vai calcular aqui o intervalo de confiança, que vai aparecer na barra de erro, é essa aqui. Tá? Então a gente vai usar essa fórmula com essas duas funções, né? E ela usa, então, o desvio padrão. Aqui está o número 1 menos 95 para calcular esse intervalo de confiança de 95%. Né? Nessa fórmula vai aqui a contagem em dois lugares e vai também o desvio padrão nessa fórmula, ok? Bom, eu coloquei em vermelho aqui, mas eu já vou dizer por que isso tá assim, para destacar, porque isso é importante. Bom, vale lembrar e ressaltar, né, que essa é uma ferramenta online para planilha, né, e tem algumas limitações. Então, é claro que em ferramentas específicas para análise, estatística, ou mesmo no Excel, a gente vai ter mais opções aqui, né? Mas esse aqui já serve para fazer muita coisa. Bom, então o primeiro gráfico que a gente vai fazer aqui é esse do tempo de execução, né? Então eu vou mostrar aqui o tempo de execução. Bom, só selecionando aqui os valores e os rótulos, eu já tenho aqui um gráfico mais ou menos arranjado, né? Eu vou tirar esse título aqui, que está redundante, né? Com as minhas séries, já tenho aqui uma legenda. E o que interessa para a gente aqui é colocar as barras de erro, né? Então, para colocar essas barras de erro, eu venho aqui nesse campo de séries e coloco aqui barra de erro, né? E eu tenho que selecionar o tipo constante, tá certo? Então, tipo constante, eu vou colocar o valor que foi calculado ali naquela fórmula, 116,29, tá? Então, esse é um empecilho que tem aqui, eu não consigo fazer isso de forma automática nessa ferramenta aqui. Pode ser que em outras ferramentas isso seja mais simples, né? Então, aqui adicionou essa barra de erro que demonstra que o meu tempo de execução médio é esse, com alguma intervalo aqui de confiança, né? Então eu vou colocar aqui na outra série, na barra de erro, vou colocar aqui o valor constante, 16,37, que foi calculado ali, que está em vermelho, né? E por fim, no último valor aqui, barra de erro constante, 11,57. Bom, está aqui o nosso primeiro gráfico, então, né, que compara o tempo de execução dessas três configurações diferentes, e eu tenho aqui, então, esse valor de 95% de intervalo de confiança calculado com essa fórmula. Bom, então eu posso modificar aqui, colocar alguns outros recursos de gráfico, depois vocês podem explorar aí com calma.
Bom, o segundo gráfico que a gente vai construir aqui é o que vai mostrar o speed up. Então, eu repliquei aqui os rótulos, né, para facilitar, e os nomes, né, que estão aqui. E o speed up é o seguinte: a gente vai calcular pegando o maior valor das execuções, da média das execuções aqui, né? Então eu usei uma fórmula aqui máxima, né? E dividir por o tempo dessa execução. Como essa aqui é a máxima, o resultado é 1, né? Então eu travei aqui as fórmulas com um dólar, para quando eu arrastasse aqui para a direita ele mantivesse, né, o intervalo e não deslocasse, e o número aqui não travei, né? A célula não travei. Então, cada uma delas eu pego o máximo das três e divido pelo valor. E aí eu vou ter, então, o meu speed up. Então, quer dizer o seguinte, ó, que esse aqui é o meu, a minha referência, né? Meu baseline, né? Que essa execução, em média, é 4,1 vezes mais rápido do que essa, e que essa é 7 vezes e meio mais rápido do que o meu baseline, tá bom? Bom, então, para construir o gráfico do speed up, eu vou selecionar aqui o intervalo, mandar inserir um novo gráfico, selecionar o tipo de coluna aqui. E nesse tipo de gráfico aqui, eu posso deixar marcada essa opção aqui de trocar linha por coluna, tá? Invertido. O meu primeiro gráfico eu tinha que deixar assim, por causa das barras de erro. Nesse aqui eu posso deixar assim um pouco mais separado e eu consigo trocar aqui as cores, se eu desejar. Basta eu vir aqui nos data points, selecionar aqui uma cor diferente para cada um dos data points, ó. Mando adicionar, seleciono ele aqui, e aí eu troco a cor somente desse data point. Uma coisa útil aqui também é eu colocar aqui um data label, já mostra o valor de speed up que eu tenho. Então, como eu falei, a minha execução normal aqui é o meu baseline, né, a minha base de comparação. Essa aqui é 4,1 vezes mais rápido do que essa, e essa 7 vezes e meio, né? Uma coisa útil também aqui para fazer, se eu tiver tempos muito discrepantes, assim, eu posso usar uma escala logarítmica para fazer isso, e ele fica mais fácil de visualizar, né, para que valores muito pequenos não desapareçam ali, tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Até a próxima, pessoal.